Talvez hoje você não esteja diante de uma grande decisão. Talvez seja apenas um momento de escutar. Há momentos em que Deus não fala com discursos longos. Ele fala com uma instrução simples, quase silenciosa. E muitas vezes essa instrução não é para nos limitar, é para nos proteger. Hoje eu quero te conduzir por uma história bíblica que atravessa séculos e termina com uma frase curtíssima de Jesus: Lembrai-vos da mulher de Ló. Não para apontar culpa, mas para nos ensinar o que acontece quando o coração olha para trás no exato momento em que Deus está nos chamando para seguir. Antes que Sodoma fosse destruída, Deus fez algo que revela muito sobre quem Ele é. Ele não agiu em silêncio. Ele não surpreendeu. Ele não executou sem revelar. Em Gênesis 18, Deus se aproxima de Abraão e compartilha com ele o que estava prestes a acontecer. E Abraão não reage com medo. Ele reage com diálogo, com intercessão, com confiança. Isso nos ensina algo profundo. Deus não trata os seus como quem empurra para o abismo, mas como quem convida a compreender o caminho. Antes do juízo vem a revelação. Antes da ação vem o aviso. Antes da queda vem a oportunidade de obedecer. É dentro desse contexto de um Deus que fala, alerta e protege que os anjos são enviados a Sodoma. Em Gênesis 19, os anjos chegam a Sodoma ao anoitecer. Não chegam com espetáculo, não chegam com discursos, chegam em silêncio, observando. Eles entram na cidade como homens comuns, mas aos poucos o texto revela que não são apenas visitantes. São mensageiros enviados com uma missão clara: proteger quem precisa sair. Quando a violência se manifesta, os anjos agem, protegem Ló, fecham a porta e mostram que a presença de Deus não é passiva diante do mal. Em seguida, eles fazem algo ainda mais importante. Dão uma instrução simples, não uma lista longa, não um ritual complexo, não uma exigência impossível. Apenas uma ordem direta: fuja por sua vida, não olhe para trás. Essa instrução não nasce do medo, nasce da proteção, porque naquele momento, olhar para trás significava permanecer ligado a um lugar que Deus já havia decidido deixar para trás. E é aqui que a história deixa de ser apenas um relato antigo e começa a falar diretamente com o nosso coração. Em meio à fuga, algo acontece. A mulher de Ló olha para trás. O texto é curto, não descreve emoção, não explica intenção, apenas registra o ato e o resultado. Mas a Bíblia não nos convida a ler essa cena com dureza. Ela nos convida a refletir. Olhar para trás naquele momento não era apenas virar o rosto, era carregar no coração tudo aquilo que estava sendo deixado. Memórias, laços, identidade, segurança conhecida. A ordem era clara: seguir sem olhar. Não porque Deus queria punir, mas porque permanecer emocionalmente ligado a um lugar que já estava ruindo impediria a continuidade da caminhada. Quantas vezes nós também estamos em movimento, mas com o coração preso ao que ficou para trás? Essa não é uma história sobre uma mulher fraca. É uma história sobre como o apego pode nos paralisar, exatamente no momento da libertação. Anos depois, já no Novo Testamento, Jesus faz algo que chama a atenção. Em meio aos seus ensinamentos, ele interrompe o discurso e diz apenas uma frase curta: Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não conta a história novamente.
não entra em detalhes, não acusa. Ele apenas traz à memória, porque para Jesus, aquela cena não era sobre o passado, era sobre discernimento. Era sobre entender que há momentos na vida em que seguir exige confiança total. Olhar para trás nesses momentos não é curiosidade, é hesitação. E a hesitação, quando a direção já foi dada, pode nos impedir de viver o que Deus preparou adiante. Jesus não usa essa história para assustar, ele usa para alertar com amor, porque ele sabe, obedecer, muitas vezes, é o ato mais profundo de fé. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo algo complicado. Talvez não seja uma grande mudança, nem uma decisão dramática. Talvez seja apenas confiar e continuar caminhando, sem carregar aquilo que já ficou para trás. Deus continua sendo um Deus que fala, um Deus que avisa, um Deus que protege. E muitas vezes a obediência não é sobre perfeição, é sobre confiança. Confiar que quando Ele diz, siga, é porque já existe cuidado preparado adiante. Pai eterno, dá-nos um coração sensível à Tua voz e coragem para obedecer, com confiança. Ajuda-nos a não olhar para trás, quando o Senhor nos chama para seguir. Guarda nossos passos, fortalece nossa fé e conduz-nos no Teu caminho de vida. Amém.